trabalho. E o meu sonho, desde criança, era ser juiz. E nunca fiz concurso para outra coisa que não fosse juiz do trabalho. Por quê? Porque eu fui empregado e fui patrão. Eu sei onde o calo aperta para o trabalhador, eu sei onde o calo aperta para o patrão. Ah, já teve os dois lados. Sei as alegrias e o sofrimento de cada um, entendeu? Então a alegria do trabalhador é quando você olha no relógio e falta meia hora para ir embora. Sim. Né? É verdade, Que são tá cansado. Aquela reta as mais final ali difíceis parece, de passar, né? talvez. Voltar para casa, tal. Inteiro, graças a Deus, sem nenhum acidente de trabalho. E para o patrão, né? Eu acho que o Brasil, assim, ele construiu uma narrativa de que o patrão é sempre milionário, é sempre rico. Isso definitivamente não é verdade. Dados do IPEA, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada do Governo Federal, mostram que 83% das empresas brasileiras têm até 14 empregados. Ou seja, quem emprega nesse país são empresas de pequeno e médio porte. E esse pessoal, esse microempresário, às vezes até esse MEI, até semana passada ele era carteira assinada, perdeu o emprego, abriu um negócio para sobreviver. Então, assim, nós temos que equacionar essa situação. Nós temos que ver o empreendedor como uma figura que gera oportunidades. Né? Sim. Eu não quero aqui de maneira nenhuma polemizar, mas nós temos duas formas e duas maneiras muito diametralmente opostas de tentar tirar as pessoas da miséria, da carestia e da pobreza. Ou pelo assistencialismo ou pela oportunidade. E eu penso que nós conseguimos conciliar essas duas coisas. Fazer o assistencialismo para quem realmente necessita, mas nunca perder da mira a oportunidade. Porque se um jovem, cara, num primeiro emprego, tem uma oportunidade na vida e consegue agarrar essa oportunidade, uma oportunidade que aparece, e ele agarra, ele vai. Sim, né? E ali ele constrói a vida. Eu lembro que quando eu era muito jovem, que agora eu sou jovem há mais tempo, né? Faz muito sentido. Né? Quando eu era muito jovem, eu pensava assim, cara, com o salário que eu ganho, eu vou morar onde? Vou pagar aluguel do quê? Como é que eu vou ter filho, casar? Como é que é isso, entendeu? Sim. Como é que eu vou lá no Madaloso comer um nhoque domingo, entendeu? Exatamente. Aí me dava um pânico isso, me dava uma inquietação, um desespero, né? Mas aí você vê que você agarra uma oportunidade que aparece, né? E aqui eu gostaria que todos os jovens do país tivessem a oportunidade que eu tive. Eu vim de uma família humilde. Meu primeiro emprego foi numa tornearia mecânica. Sim. E eu queria que todo mundo tivesse essa oportunidade e tivesse a iluminação para ter o discernimento de agarrar essa oportunidade. Exatamente. Né? Porque hoje o grande desafio do Brasil, ao meu sentir, são dois. Gerar emprego para quem está entrando no mercado de trabalho, para os jovens, e também dar trabalho, dar emprego para quem está na terceira idade, que Muito tem muita bom. experiência para ser aproveitada. Exatamente. Só Às que- vezes fica de lado por conta da, Sim, da própria idade, né? Não, as políticas meio Produtividade. as políticas mesmo, não digo nem as políticas, eu digo assim, a cultura nossa, ela meio que segrega naturalmente esse pessoal, o jovem pela falta de experiência e o idoso pela idade. Nós temos um livro muito antigo de um norte-americano, que é muito interessante a fala dele, de Alvin Toffler, que escreveu A Terceira Onda, escreveu O Choque do Futuro. Ele dizia, mais ou menos há 2 décadas atrás, que no futuro até as roupas seriam descartáveis. E eu fiz uma analogia, construindo essa ideia na minha cabeça, quando li o livro dele, chamado O Choque do Futuro. Cara, que assim, será que tudo seria descartável no futuro? E aqui eu digo até as pessoas. Então, assim, você veste a camisa de uma empresa e, de repente, 8 anos depois, do nada, o patrão te manda embora. Amanhece e fala assim, olha, chegou uma ordem de São Paulo, tem que mandar alguém embora e foi você. Né? Então, isso é muito doloroso. Tanto que agora o Supremo Tribunal Federal deve julgar, nos próximos dias, a questão da Convenção 158 da OIT. O que é essa tal de Convenção 158 da OIT? Né? É aquela que não permite que o patrão dispense o empregado sem justa causa. Aí você fala, pô, mas tem isso? Porque aqui no Brasil pode dispensar por justa causa, paga os 40% da FGTS, dá o aviso prévio e tá tudo certo, né? Vejam, esse julgamento está a qualquer momento para ser retomado, o processo está com vistas do ministro Gilmar Mendes e é uma questão muito interessante. Porque aqui no Brasil a gente está acostumado com esse negócio que você pode dispensar assim. A qualquer momento. A qualquer momento. Mas no exterior não é assim. Você pega a Alemanha, a França, a Inglaterra, mesmo em países liberais como Estados Unidos, você precisa ter o mínimo de justificativa para dizer o porquê que eu estou te mandando embora. Então, na época, o presidente Fernando Henrique Cardoso denunciou essa convenção. O que é isso? A convenção entrou no Brasil, que é uma convenção mundial, foi aceita, votada no Congresso Nacional. O que votaram lá no Congresso na época, essa tal de Convenção 58? Que não podia mandar embora assim a lavonteira, não podia mandar embora sem motivo algum. E isso passou a valer no Brasil, por um pequeno espaço temporal.
Até que o presidente Fernando Henrique, na época, Vetou. através de uma lei, vetou e falou, olha, não vai valer mais isso aqui. Uhum. E o que se discute hoje no Supremo Tribunal Federal é justamente se o presidente da República podia, sozinho, passar por cima de atos realizados pela Câmara e pelo Senado. Ah, Então a discussão é de pano de fundo, aham. e a maioria dos ministros supremos já disse que não pode. E aí, agora vai ter o julgamento final nos próximos dias. Como é que vai ficar o país? Será que as empresas poderão dispensar alguém sem justa causa? Olha o nome. Aham. Esse é o nome técnico que está na Justa CLT. causa. Sem justa causa. Ou seja, Sem justa- acordei, não tô afim, tô te mandando embora. Entendeu? Aham. Pode fazer isso, não pode? Vai valer para trás? Vai valer só daqui para frente? Ou será que os ministros podem mudar o voto e manter a possibilidade da dispensa sem justa causa? Uhum. Enfim, o que vai acontecer? A gente está aguardando. tenho um A parte questionamento. trabalhista é essa a grande, É isso que eu ia falar, assim, porque... grande discussão no momento. Porque Uhum. assim, Ó, muito bom. Por ser, né, profissional ali da área RH, é uma dúvida que a gente fica, né? A convenção, ela é de ciência nossa, e a gente fica com esse pensamento no sentido até de como funcionaria isso na prática. Não pode mais ser demitido sem justa causa. Então agora eu vou ter que fazer o quê? Dar uma causa para isso? Exato. A baixa performance... Exato. os direitos, se sim. mantêm, então agora eu tenho Tem que ter uma eu tenho que justificativa. agora legalmente criar um campo, motivo, baixa performance, Exato. baixa de Comportamental. E comportamental. tipo, quais se enquadrariam? Problema tecnológico. A empresa comprou uma máquina, um robô que faz aquilo e aquela função não existe mais. Então, na prática, não mudaria. Apenas documentaria o motivo para que a pessoa não saia de lá sem saber por que ela está sendo dispensada. Seria Mas aí, mais ou menos Michael, isso? esse motivo tem que ser legítimo, né? É Essa isso que a eu ia questão. falar. Tipo, quais motivos são? Exato. Esses aqui são legítimos, esses Por aqui exemplo, não se enquadrariam, vamos por colocar exemplo. aqui a Tipo, situação, ó, vamos lá. Olha, dispensei você e estou dando justificativa aqui. Motivo comportamental. Cara, o que é isso? Cabe tudo aqui dentro. aham. Comportamental é muito amplo, é muito subjetivo, cabe tudo aqui dentro. Então, a gente vai avaliar se a matéria vier a ser levada ao judiciário, ser judicializada, se aquela justificativa foi plausível, se ela é real e se ela não é discriminatória, por exemplo, não é preconceituosa. Então, tem uma carga de coisas que orbitam em torno disso que é muito interessante, que é muito profundo, né? Então, o que vem por aí? Vamos aguardar o julgamento supremo. Eu acredito que vai haver uma modulação, ou seja, vai valer daqui para frente, provavelmente, não sei qual vai ser a decisão dos ministros, né? Mas vai valer daqui para frente, se a decisão for essa, né? A gente está aqui, claro, contextualizando, Sim. imaginando que seria, mas eu acho que isso vai trazer um pouco mais de dignidade para o país, porque você simplesmente acordar e mandar alguém embora, assim, é difícil, entendeu? Exatamente, a pessoa, Entendo, mas às vezes, 8 anos Entra de em depressão empresa. até, entendeu? Cara, mas eu também fico tentando olhar os dois lados da moeda, como você falou. Eu também vejo como isso também acaba sendo meio que polêmico. Eu tenho o livre-arbítrio de te trazer, mas eu não tenho Sim. livre-arbítrio de desfazer de você ou demitir você a qualquer momento. A reforma Então, trabalhista, Maicon, quando tratou desse assunto, e até é polêmico, a gente escreveu na reforma trabalhista, eu fui um dos redatores da reforma trabalhista do Brasil, da Lei 13.467, Ó. tanto no Palácio Planalto, como na Câmara, como no Senado. Uhum. E a gente escreveu lá que poder-se-ia, olha só a mesóclise aqui, entendeu? Que poder-se-ia fazer uma dispensa em massa, sem comunicar antes o sindicato. Justamente com base nesse livre-arbítrio, que você acabou de mencionar. Ou seja, se eu posso contratar 200, então eu posso dispensar 200. Para quem está ouvindo, às vezes pode parecer um pouco duro isso. Mas assim, imagina que o cara tem uma empresa de celular, tem 3 celulares aqui em cima da mesa, ou uma empresa de água mineral, ó, tem água, aqui tem suco, entendeu? Né? E eu vou lançar um suco novo no mercado. Esse suco vai atingir do sudeste para o sul do Brasil. Pô, é quase muito país da Europa não tem esse tamanho. Eu vou contratar 200 pessoas para fazer a demonstração desse suco e depois para tirar pedido, para tal. No fim, o suco não deu certo. Não caiu no gosto popular, né? E aí, o que eu faço com essas 200 pessoas? Eu também não posso dispensar? Mas então, peraí, se eu já sei que eu não posso dispensar, eu não vou nem contratar. E aí eu travo a contratação. Então, é esse o ponto de vista que eu gostaria de quem está ouvindo, assistindo, entender. Se eu tenho liberdade para contratar, eu tenho liberdade para dispensar. Mas dentro deste conceito aqui, e aí você menciona, o Michael mencionou o seguinte, como RH, mas aí o problema é o seguinte, poxa, não vou ter liberdade para dispensar? Não, você vai. Mas você teve um processo de recrutamento e seleção rigoroso. Você escolheu a pessoa.
ela está na tua empresa há X tempo. Até talvez haja um lapso temporal para ter que justificar, não sei como é que vai ficar isso aí. Realmente não sei, também né? faz sentido. Então, aí eu penso que seria razoável que a pessoa tivesse pelo menos um feedback do porquê que ela está sendo desligada, né? E é o que eu falei, aí vai... Motivos plausíveis aí, né? É que assim, uma das Vendo coisas... como é polêmico, é interessante? Não, Nossa, polêmico, dá muita discussão. É polêmico e vai bastante também para a parte do recursos humanos no seguinte sentido, porque não é interessante para o recurso humano dispensar colaborador. Não é financeiramente, não é bacana. Caro. É caro, porque é caro treinar a pessoa, é caro colocar a pessoa lá. Quando a pessoa já tem o conhecimento da atividade, você vai lá e dispensa. Então o RH, uma das maiores dificuldades, assim, desafios do RH é justamente manter esse desenvolvimento das pessoas para mantê-las lá. Então, quando acontece uma situação dessa, o RH tenta reverter de tudo quanto é maneira quando possível. Mas existem reter o talento, exato, para reter o talento. E aí a reforma trabalhista criou uma ferramenta de gestão fantástica, a gente pode falar um pouquinho hoje também, que é o prêmio no contra-cheque, né? Premiar quem tem um rendimento acima do ordinário. Exatamente. Isso na minha opinião, é o que é de mais sensacional na reforma trabalhista, a questão do prêmio no contra-cheque. Henry Ford dizia... E é o que mais motiva, eu acho. Henry Ford dizia, né, que é triste ver os trabalhadores treinados partirem. Mas é melhor vê-los partir do que ficarem sem serem treinados, porque...